Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigada por estarem aqui, por acompanhar nesta jornada de leitura do livro de Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior ou Moradas. E o que vocês estão achando? Espero que estejam gostando, espero que estejam aproveitando a leitura e compreendendo. Eu sei que é uma leitura muito subjetiva, que fala de coisas muito espirituais, muito do nosso interior, e ela fala, apesar dela escrever de um modo que ela pretende muito que a gente compreenda o que ela de fato vivenciou e quer nos ensinar, é uma leitura um tanto densa. Mas escrevam para mim, deixe seu comentário, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e também se há alguma dúvida, o que vocês gostariam que fosse comentado, algum esclarecimento, se a velocidade como está sendo conduzido está indo bem, de onde você está vendo, né? Isso é bastante importante para que a gente possa melhorar, e a sua contribuição será muito bem-vinda, tá bem? Então hoje nós vamos para as segundas moradas, e as segundas moradas, ela tem um capítulo único. Então vamos começar e ver o que a Santa Teresa tem a nos dizer nessa segunda camada, ou nas segundas moradas, né? Capítulo único. Muito importa a perseverança para chegar às últimas moradas. Grande guerra faz o demônio. Quanto convém não errar o caminho no princípio, para chegar ao termo um meio muito eficiente. Vejamos agora quais são as almas que entram nas segundas moradas e em que se ocupam aí. Quero ser breve, porque em outras partes o expliquei longamente. Contudo, não me lembrando mais do que escrevi, será impossível não repetir muitas coisas. Se conseguisse dizê-lo de forma diferente, bem sei que não vos enfadaria. Assim como não nos cansam os livros que tratam desse assunto, embora sejam muitos. Nestas segundas moradas ou aposentos, trata-se de pessoas que já começaram a ter orações e entendem quanto lhes importa não ficar nas primeiras salas. Em geral, são almas que não têm a firmeza necessária para passar adiante definitivamente. Não abandonam as ocasiões, o que é muito perigoso. Procuram de vez em quando fugir das cobras e bichos venenosos, o que é grande misericórdia de Deus. Conscientes de que devem afastar-se deles, estas almas não vivem em tantos perigos porque já o conhecem. Por outro lado, sofrem mais do que as primeiras moradas, a grande esperança de entrarem mais adentro. Sofrem mais, digo, porque nas primeiras salas eram como surdos mudos, não ouviam e suportavam melhor o sofrimento de não falar. Muito pior seria ouvir e não poder responder. Nem por isso é melhor a sorte dos que não ouvem. Grande coisa é entender o que nos dizem. Assim acontece com as almas nestes segundos aposentos. Percebem melhor os chamamentos e conviventes diversos que faz o Senhor, à medida que se vão chegando para mais perto do centro, onde está Sua Majestade, que é muito bom vizinho e de imensa misericórdia e bondade.
imersos em nossos pensamentos, negócios, prazeres e seduções do mundo, ora caindo em pecado, ora levantando-nos, no perigoso convívio desses animais peçonhentos e buliçosos. É milagre deixar de tropeçar e cair. Apesar de tudo, este Senhor nos preza sumamente que o amemos e desejemos a sua companhia. Não nos deixa de chamar de vez em quando para que nos aproximemos dele. Sua voz é tão doce que a pobre alma, incapaz de executar imediatamente o que lhe pede, sente-se aniquilada. Sofre mais do que não se ouvisse a voz divina, do que não se ouvisse a voz divina. Não digo que estes convites e vozes sejam como outros de que lhe falarei depois. São palavras que se ouvem de gente boa, ou sermões, ou leituras de bons livros, e outras coisas que nos são ditas em determinadas ocasiões, das quais Deus se serve para nos chamar. Ou ainda doenças, sofrimentos e também certas verdades que Ele nos ensina nos momentos passados em oração. Deus dá muito valor a esses momentos, por mais frouxos e sem fervor que estejamos. E vós, irmãs, não tenhais em pouco esta primeira graça, nem vos entristeçais se o Senhor não responder logo. Sua Majestade aguarda muitos dias e anos, especialmente quando vê perseverança e bons desejos. Não se apressais. Terrível é a guerra que aqui fazem, de 1000 maneiras, os demônios. Os tormentos são maiores que na sala anterior, onde a alma estava surda e muda. Ouvia muito pouco e quase não resistia, como quem perdeu em parte a esperança de vencer. Nesta segunda morada, o intelecto está mais vivo e as faculdades são mais hábeis. Os golpes e descargas de artilharia são de tal modo estrondosos que não podem deixar de ser ouvidos. Os demônios põem-se a representar os prazeres mundanos, que são as cobras, como sendo quase eternos. Relembram os amigos e parentes da estima em que é tida a pessoa por toda parte. Sugerem 1000 outras dificuldades imaginárias, inclusive a saúde, comprometida pela penitência. É que sempre nesta morada começam a aparecer os desejos de fazer alguma penitência. Ó Jesus, em que complicações os demônios metem aqui a pobre alma? Nessas aflições, ela não sabe mais se vai adiante ou se volta para a primeira morada. Por outro lado, a razão lhe faz ver que o engano está em dar valor a tais coisas, em comparação do sumo bem ao qual aspira. A fé lhe ensina o verdadeiro caminho. A memória recorda-lhe o fim em que vão parar todas as vaidades mundanas, trazendo-lhe à lembrança mortes, algumas repentinas, de pessoas conhecidas que gozaram muito dessas frivolidades ou de questões volúveis. Quão depressa foram esquecidas por todos. Alguns conhecidos em grande prosperidade jazem debaixo da terra pisada pelos transeuntes, pelas pessoas que passam. Quantas vezes, ao passar por uma dessas sepulturas, considera que ali aquele corpo fervilhando de vermes, e assim outras coisas que lhe passam pela mente. A vontade inclina-se a amar aquele no qual descobre tão infinitivos atrativos,
quisera corresponder a tantas provas de amor, especialmente ao ver que este verdadeiro amigo, longe de se apartar de nós, acompanha-nos, dá-nos a ser e a vida. Dar-nos o ser e a vida. Por sua vez, o intelecto acode e mostra-lhe que jamais achará melhor amizade, ainda que viva muitos anos. O mundo está todo cheio de falsidade e os prazeres que o demônio lhe oferece estão saturados de sofrimentos, inquietações e contradições. Quem são os nossos demônios? Acho que vale uma reflexão aqui. Diz-lhe ainda a razão: fora deste castelo, tenha certeza, a alma não achará segurança nem paz. Deixe de andar pelas casas alheias, sua própria casa está repleta de bens, se os quiser saborear. Onde poderá achar tudo o que precisa, como em sua casa, especialmente tendo tal hóspede, que lhe dará domínio sobre todas as suas riquezas. Se consentir em não andar perdida, como filho pródigo, em busca do alimento dos animais imundos. Aqui é uma citação conforme Lucas 15:16. Eu vou tomar aqui um chazinho para hidratar. Com licença. Estas razões são mais que suficientes para vencer o maligno. Ó Senhor e Deus meu, o costume de viver entre mil vaidades e o espetáculo de um mundo que só trata de frivolidades põe tudo a perder. A fé está tão amortecida que preferimos as coisas visíveis às realidades que ela nos ensina. No entanto, vemos como os nossos olhos como são infelizes os que vivem em busca dessas coisas vãs. Todo mal nos vem desses bichos venenosos com os quais lidamos. Como uma pessoa mordida de víbora fica toda envenenada e se põe a inchar. Assim acontece conosco. Claro está que, sem parar, será preciso submeter-nos a repetidas curas e tratamentos. Muito favor nos faz Deus em não morrermos de tão grave mal. Não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe ter ela capacidade para adiantar-se muito no serviço de Deus. Convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo. Ah, Senhor meu, aqui a única esperança é vosso auxílio, sem o qual nada se faz. Por vossa misericórdia, Senhor, não consintais que esta vossa criatura seja enganada e deixe o caminho ameaçado. Dá-lhe luz para que veja como todo o seu bem está e em não voltar atrás e em apartar-se de más companhias. É grandíssima vantagem para uma alma que se dá à oração tratar com os que deveras servem a Deus. Chegar-se não só aos que estão nos mesmos aposentos, mas aproximar-se dos que já entram nos salões vizinhos ao do rei, e que logo se conhece. De tanto conversar com eles, resulta trazê-la para onde estão, o que muito a ajudará. Mas esteja sempre alerta para não se deixar vencer pelo demônio. O inimigo se afastará depressa, vendo uma total determinação de não voltar às primeiras moradas, de antes perder a vida, o descanso e tudo que ele oferece. Determine-se energicamente a lutar contra todos os demônios,
na convicção de que não há melhores armas que as da cruz. Lembre-se de refletir quem são os seus demônios e o que é a tua cruz. Seja viril, seja homem, e não faça como os que se deitavam de bruços para beber, quando marchavam para o combate. Não me recordo com quem. Embora já tenha dito de outras vezes, vou repetir aqui um aviso, por ser muito importante, é o seguinte: nesses princípios, nunca se lembrem de que existem gostos e alegrias espirituais. Seria maneira muito baixa de começar a construção de um edifício tão precioso e magnífico, lançando alicerces na areia. Dariam, contudo, no chão e viveriam sempre desgostosos e tentados. Não são estas as moradas em que chove o maná. Elas estão mais adiante, onde tudo tem sabor de acordo com os desejos da alma. Ela só quer o que Deus quer. É engraçado, ainda estamos metidos em 1000 embaraços e imperfeições. As nossas virtudes apenas principiam a brotar. E agrada a Deus que algumas tenham principiado a nascer. Não sabem ainda andar. Todavia, não temos vergonha de queiramo-nos de securas e de querer gostos na oração. Jamais vos aconteça isso, irmãs. Abraçai-vos com a cruz que o vosso esposo levou às costas e convencei-vos de que esta há de ser a vossa empresa. Aquele que por amor puder padecer mais, padeça mais por ele, e lhe caberá a melhor parte. Considerai o resto como acessório. Se o Senhor o quiser dar, rendei-lhe muitas graças. Direi talvez que estáis bem resolvidas a abraçar os sofrimentos exteriores, conquanto que Deus vos console interiormente. Sua Majestade sabe melhor o que nos convém. Não nos compete aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir seus dons. Com razão, poderia ele responder que não sabemos o que pedimos, conforme Mateus 20, 22. Todo empenho de quem começa a ter oração, e nunca o esqueçais, pois é de suma importância, há de se trabalhar e determinar-se a conformar sua vontade com a do Senhor, dispondo-se com toda a diligência possível. E ficai muito certas, nisso consiste a maior perfeição a que se pode chegar no caminho espiritual, como direi adiante. Quanto mais perfeita for esta conformidade, maiores graças receberemos do Senhor, e mais adiante estaremos neste caminho. Não penseis que haja aqui grandes complicações, nem coisas ignoradas e ocultas. Todo o nosso bem está nessa convicção. Se erramos desde o começo, querendo que o Senhor faça logo a nossa vontade e nos leve por onde imaginamos, a solidez pode ter o edifício? Ao contrário, façamos tudo o que estiver em nossas mãos para evitar o contato com essas sevândigas venenosas. Muitas vezes Deus permite que securas e maus pensamentos nos persigam e aflijam, sem que os possamos lançar para longe de nós. Permita mesmo, algumas vezes, sermos mordidos para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro e para provarmos que deveras nos pesa ter ofendido a Deus. Eu vou repetir essa frase. Permite mesmo, algumas vezes, sermos mordidos
para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro e para provarmos que deveras nos pesa ter ofendido a Deus. Que deveras nos pesa ter ofendido a Deus. Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair, nem deixeis de querer ir adiante. Dessa maneira, queda tirará Deus vosso bem, como faz o vendedor de triaga. Triaga é um remédio contra qualquer gênero de envenenamento. Tem uma nota aqui. Que para provar sua eficácia, bebe primeiro o veneno. Ainda que não houvesse outro meio de enxergarmos a nossa miséria, o combate renhido significa disputado com muito ardor, que forçosamente travamos para de novo nos recolhermos, bastaria para reconhecermos o grande mal que nos faz o costume de andar dissipadas. Hidratar mais um pouquinho. Haverá maior mal do que não podermos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-lo em casas alheias? Nossos verdadeiros amigos e mais íntimos parentes, isto é, as nossas faculdades com as quais somos obrigados a conviver, ainda mesmo contra a vontade, parece pedir vingança, como que sentidas da guerra que lhes fizeram nossos vícios. Paz, paz, minhas irmãs, eis a palavra do Senhor, recomendadas tantas vezes a seus apóstolos, conforme João 20, 21. Crede-me, se não tivermos e não procurarmos a paz em nossa casa, não a encontraremos nas alheias. Pelo sangue que o Senhor derramou por nós, acabe-se já esta guerra. Peço aos que ainda não começaram a recolher-se em si mesmo, aos que já principiaram, peço que enfrentem todas as dificuldades para não voltar atrás. Olhem que é pior a recaída que a queda. Quanto tempo perdido? Confiem na misericórdia de Deus. Em nada confiem em si. Verão como Sua Majestade sabe atrair a alma de morada em morada, até introduzi-la no lugar onde as feras não a atingem nem molestam. Aí ela as subjugará, ou seja, dominará todas e zombará de seus assaltos. Aí experimentará já nessa vida tal abundância de bens, como jamais poderia supor. Isso lhes asseguro. Esse começar a recolher-se não há de ser a força de braços, e sim com suavidade para perseverar num recolhimento mais duradouro e contínuo. Como vos disse, no princípio já escrevi acerca do que haveis de fazer nas perturbações causadas neste ponto pelo demônio. Por isso não o direi mais aqui. Só acrescento que é de grande vantagem consultar pessoas experimentadas. O cumprimento de certos deveres e obrigações necessários vos poderá parecer erroneamente prejudicial ao recolhimento. Quando não acharmos quem nos ensine, o Senhor fará tudo redundar em nosso proveito. Contudo, que não deixemos a oração. Para este mal de deixar a oração, não há remédio senão recomeçar. Do contrário, pouco a pouco, a alma irá perdendo cada dia mais. Praza, agrade a Deus, que ao menos o entenda.
Alguma poderia pensar, se é tão grande mal voltar atrás, é preferível não se meter em tal empresa e ficar fora do castelo. Já vos disse desde o princípio, e o próprio Senhor o confirma: quem anda no perigo, nele perece. Quem anda no perigo, nele perece. Isso está em várias citações em Eclesiástico 3:27. Também vos declarei que a porta para entrar neste castelo é a oração. Ora, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar nossa miséria. Os benefícios de Deus é pedir-lhe muitas vezes misericórdia. Acho que vale repetir essa frase. Ora, é desatino, é loucura, é falta de juízo pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. Onde é o seu céu? O que é o seu céu? Essa é a reflexão. O mesmo Senhor diz: ninguém subirá ao meu Pai senão por mim. João 14:6. Não sei se exatamente essas palavras creio em mim. Creio que sim. E também, quem me vê a mim, vê ao meu Pai. João 14:9. Ora, se nunca pusermos os olhos nele, nem considerarmos o quanto lhe devemos, nem a morte que por nós padeceu, não sei como poderemos conhecer e trabalhar no seu serviço. A fé sem obras, que valor pode ter? E estas, se não estiverem unidas ao merecimento de Jesus Cristo, nosso bem, o que valerão? Sem a oração, a reflexão, a meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Quem é o seu Senhor? Praza, agrade a Deus, agrade a sua majestade, dar-nos a compreender o muito que lhe custamos, faça-nos ver como o servo não é maior que o seu Senhor. Mateus 10:24. O quanto precisamos trabalhar para fruir, para desfrutar, para usufruir da sua glória, e como nos é indispensável orar a fim de não andarmos sempre em tentação. Então é isso. Nessa leitura das segundas moradas, ela vai reforçando o que ela já trouxe nas primeiras moradas e nos alertando que sem a perseverança nós não conseguiremos encontrar o nosso céu. E isso é em todas as instâncias de nossa vida. Sem perseverança, obstinação, planejamento e eliminando qualquer elementos que possam nos levar a procrastinar, não chegaremos a atingir nenhum dos nossos objetivos. Por isso que eu digo que esse conteúdo, o conteúdo deste livro, ele se aplica a qualquer área da nossa vida, seja na área espiritual, na área de nossos projetos pessoais, profissionais, familiar. Sem perseverança, sem obstinação, sem determinação e sem realizar tudo pelo simples e único fato de fazer pelo dever, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez por estarem aqui, por terem ficado até o final. Esse capítulo é um capítulo único, né? Foi bem curtinho. E até o próximo vídeo. E eu reforço, não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar, comentar e deixe aí o seu comentário, né? Tá bem? E até breve.